Bom pessoal, vamos lá. Mais uma aula aí de legislação para quem está acompanhando aí. Pode lançar lá no seu caderno, no seu controle, né? Lá na parte de legislação, marca lá no livro de vocês. Hoje, para o nosso assunto, vamos falar sobre medidas administrativas. Bom, aí tem um conceito, né? Nesse slide aí vai estar falando sobre o conceito. O objetivo das medidas, né, administrativas é impedir que o condutor infrator dirija irregularmente. Esse aí é o objetivo das medidas administrativas. Aí vamos lá para o artigo 269, né? A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Primeiro, de retenção do veículo. Segundo, remoção do veículo. Terceiro, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Quarto, recolhimento da permissão para dirigir. Quinto, recolhimento do certificado de registro, conhecido. Item 6, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Essas são as medidas administrativas. Para quem está acompanhando, tiver com o livro, né, é bom sublinhar, marcar um asterisco sobre todas essas medidas administrativas aí, tá ok, pessoal? Aí temos ainda com continuação, tá? E temos o item 8, que é o transbordo do excesso de carga. O 9, realização de teste de dosagem de alcoolemia, né? Quase que não sai, né? Ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 10ª, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multa e encargos devidos. 11º, né? Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular, de acordo aí, incluído pela Lei 9.602 de 1998. Então, para vocês aí, né, que vai fazer a prova, essas coisas, eu aconselho sublinhar, marcar todas essas medidas administrativas aí no livro de vocês aí, que é importante, muito importante, para facilitar até a memorização. Preste atenção que a maioria, né, eu acho que todas elas, a maioria delas começa sempre com a letra R, tá? Para facilitar a memorização aí. Eu acredito, só o transbordo do excesso de carga que foge um pouco da regra. As demais, tudo começa com a letra R, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código
possuindo caráter complementar a estas. Então vamos lá. Artigo 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Então vamos tentar, tem 3 itens que precisamos entender sobre essa medida administrativa. A primeira é um item muito importante. Retenção não é apreensão do veículo, tá, pessoal? Apreensão é uma coisa e retenção é outra. Tanto é que ele está dizendo aí que, por exemplo, se o cidadão sanar a irregularidade, se a irregularidade der para ser sanada no local, ele vai sanar e vai ser liberado logo em seguida, após ser sanado, regularizar a situação. Um exemplo: suponhamos que o cidadão está passando na via e deu uma lâmpada queimada. Suponhamos uma lâmpada do sistema de iluminação. Um exemplo, suponhamos. E o guarda parou e pediu para ele trocar a lâmpada. Ele substituiu a lâmpada, está liberado. É assim, entendeu? Retenção é isso. Vai ter casos em que a retenção não vai dar para ser regularizada no local. Por exemplo, um documento irregular, um exemplo de um documento, ou uma manutençãozinha básica, né? Suponhamos que o cara não tinha lâmpada para trocar. Então, ele teria que comprar em outro lugar. Então, nesse caso, o agente vai autorizá-lo a retirar o veículo daquele local para ele regularizar, né? Comprar lá a lâmpada, fazer alguma coisa assim, seguindo o raciocínio do exemplo, tá, galera? E ele vai voltar para mostrar que fez a troca. Só isso. Porém, galera, é o seguinte: toda vez que o cidadão não consegue regularizar a situação no local, o agente de trânsito ele vai dar essa autorização mediante recibo. Ele vai dar ele chama de contra-recibo, tá? Que nada mais é do que um recibo, que é uma autorização para que ele possa retirar um veículo retido do local. Porém, ele vai dar um recibo, o contra-recibo, e como garantia ele vai prender, segurar o CRLV do veículo. Vai lembrar que o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, é um documento obrigatório de todos os veículos, tá? Então, se você sair daqui até a esquina, você é obrigado a estar com esse documento, portar esse documento, ok, galera? Então, ele vai segurar o CRLV, vai te dar um contra-recibo para autorizar você retirar o veículo. Você vai regularizar a situação e depois retornar, tá ok? Isso acontece muito, principalmente em algumas blitz que está tendo agora de vistoria, do Detran. Às vezes o cidadão não está com o pneu não tá legal, ou seja, já chegou o final da sua vida útil. Então, o agente do Detran vai dar um contra-recibo, uma autorização para ele retirar o veículo,
lá trocar o pneu, substituir, comprar um novo e retornar. Geralmente, como as vistorias costumam ser itinerantes, né? Como se fosse blitz, então geralmente ele vai ter que procurar um posto, né? Pelo menos na nossa região eles procuram um posto para mostrar que está tudo certo, né? Para ele lançar lá a baixa, vamos dizer assim, o cumprimento da exigência. Então, ok, galera? Eu acho que eu já expliquei os três, né? Já expliquei as 3 situações. Vamos passar para outra. Deixa eu ver aqui. Continuando aí o artigo. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Tá? Então ele regularizou a situação, eles vão devolver o CRLV do veículo ao proprietário do veículo, tá bom? Parágrafo 4º. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 271. Tá? Redação dada aí pela Lei 13.281. Então é o seguinte: suponhamos que o cidadão foi parado numa lei seca. Então, nesse caso, o veículo vai ficar retido até que seja apresentado um condutor habilitado. Apresentou um condutor habilitado, ele vai retirar o veículo. Agora, do momento que o condutor, o proprietário do veículo, não apresentar um condutor habilitado, o veículo será removido para o depósito. Só isso, tá ok? O outro aí, a critério do agente, não se dará a retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Continuando aí, né? Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o segundo parágrafo, será feito o registro de restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. Bom, pessoal, hoje em dia as coisas estão muito mais complicadas, né? Para quem quer cometer alguma irregularidade, para quem gosta de cometer irregularidade, porque vale lembrar que hoje, na era digital, tá tudo agora, assim, interligado, né? Todos os estados estão agora interligados. Então, do momento que eles lançam no sistema, todos os estados, quando puxar o RENAVAN desse veículo, vai saber que esse veículo tem alguma restrição, tá ok? Que não foi cumprido. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no segundo parágrafo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 271. Vamos continuar aí. Artigo 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia, né? Ocorreu aí um equívoco aí, né? Além de outros encargos previstos na legislação específica. Parágrafo 2º. A liberação do veículo removido
é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Bom, pessoal, agora já estamos falando aí da remoção, ou seja, o veículo será levado para o depósito. Simples assim. É lógico, galera, que toda vez que o veículo é removido, né, é levado para um depósito, é necessário que o proprietário, para ter o seu veículo de volta, pague todas as taxas. Essas taxas mesmo, se tiver multas, tem que pagar. IPVA atrasado, tem que pagar, né? Reboque, ele vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar a diária lá do depósito. Tudo isso vai ficar na conta aí do proprietário, tá bom? Parágrafo 3º aí desse artigo aí. Seu reparo referido nos... É isso mesmo, né? Parágrafo 3º. Seu reparo referido no segundo parágrafo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade ou responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada, mediante autorização assinalando prazo para apresentação. Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente ou por particular, contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado no ato da remoção do veículo sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Parágrafo 7º. A notificação devolvida por desatualização no endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. E parágrafo 8º, né? Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Parágrafo 9º. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Parágrafo 9º. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, conhecido como contra-recibo, e prazo razoável, não superior a 15 dias, será assinado ao condutor para regularizar a situação, o que será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. E o disposto no parágrafo 9º deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso 5 do caput, do artigo 230, no inciso 8 do caput do artigo 231 deste Código. E parágrafo 9º, não efetuada a regularização no prazo referido no artigo 9º deste artigo, será feito
registro de restrição administrativa no RENAVAM por órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após comprovada a regularização. Nono D. O descumprimento da obrigação estabelecida no artigo 9º-A, do parágrafo 9º, né, A, deste artigo resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se neste caso o disposto nesse artigo. Parágrafo 10º. O pagamento das despesas de remoção estada será correspondente ao período integral, contando em dias em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado por prazo de 6 meses. 11º. Parágrafo. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particularidades poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. 12º parágrafo, né? O disposto do parágrafo 11 não afastada a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. E parágrafo 13, né? 13º, no caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar administrativa ou judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas. Esse 13º é um item muito importante para a gente aí marcar até um asterisco, né? Principalmente que isso é um direito nosso, tá ok? Então esses aí são os critérios aí, né, desse artigo aí de remoção, o 271. É lógico, né, galera, que eu tô lendo todos os parágrafos. É lógico que quando a gente faz a leitura, a gente já tem uma noção, mais ou menos, né, o que vai chamar mais atenção para a gente, e que isso pode ser um item que tem grande chance de cair na prova. É lógico que eu estou lendo o parágrafo, o artigo inteiro, junto com seus parágrafos, para a gente matar o atípico de informação e também para a gente ter essa noção. Então, do momento que a gente está lendo e chamou a atenção, acendeu aquela luz amarela, marca um asterisco, né, do lado. E quando você fizer uns questionários, você vai ter uma noção mais ou menos. Opa, estou fazendo uns questionários, né, os simulados, e caiu exatamente mais ou menos aquilo que eu marquei na minha leitura. Então, significa que você está em sintonia, né? Tá conseguindo aí captar aí algumas coisas que estão te chamando a atenção, que tem grande chance aí, né, de cair na prova. É lógico que vai lembrar que nos simulados que a gente faz aí pelos Detrans, não significa que é a questão exata da prova, tá beleza? Mas é só para a gente ter uma noção sobre o andamento dos nossos estudos, se a gente precisa melhorar, aperfeiçoar ou mudar a forma de estudar, né? Ok? Então vamos lá, continuando aí, né? O artigo 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Vamos lá, então quando a gente fala em recolhimento do documento de habilitação ou da permissão, está se referindo ao cidadão que teve aí esse documento recolhido, né, ou que recebeu uma notificação determinando aí que ele entregue a habilitação em um posto do Detran. Isso acontece, tá ok?
O que interessa para a gente aí nesse artigo 272 é sobre o recolhimento, né? O recolhimento que ele poderá ser realizado, né, tanto para CNH, né, para a Carteira Nacional de Habilitação, quanto para permissão para dirigir, que vai lembrar que a sigla, né, é PPD, Permissão para Dirigir. Artigo 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: primeiro, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; segundo, se alienado o veículo não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Bom, agora vamos lá. Anteriormente eu falei do documento do condutor, né, que poderá ser a permissão ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Agora estamos falando do documento do veículo, né? Vale lembrar que o certificado de registro do veículo é um documento em que o porte dele não é obrigatório. Eu vou sair daqui até a esquina, eu vou usar o outro documento, que é o CRLV. O CRV não, o CRV ele fica em casa, né? Tanto é que ele é mais, você só vai tirar da gaveta da sua casa quando você for vender ou fazer qualquer alteração nas características do veículo, tá? Como por exemplo mudar de cor, né? Mudar a cor do veículo, instalar um GNV, etc. Então, esses dois aí são os critérios, requisitos para que o cidadão tenha aí o CRV, né? Desculpa, o certificado de registro do veículo recolhido, tá bom? Artigo 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: primeiro, houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; 2, se o prazo de licenciamento estiver vencido. Vale lembrar que anualmente a gente é obrigado, né, a pagar as taxas, né, IPVA, o DPVAT quando está em vigor, né, que atualmente ele não está em vigor, mas está para voltar, né, o sino já voltou já, né, e mais a taxa de licenciamento, né. Então, quando o cidadão paga tudo isso, ele vai receber um novo CRLV. Ele vai ter que procurar, geralmente, buscar o meio digital ou procurar um Detran, né, para poder emitir esse CRLV aí. Em alguns estados é diretamente no Detran, outros é pelo sistema, né, via aí aplicativo digital do governo aí, aplicativos do governo. Então, o CRLV, né, CLRV, né, Certificado de Licenciamento de Veículos, né, o certificado de licenciamento anual, ele, vamos dizer assim, esse documento aí, essa parte, né, ele é obrigatório o porte dele. Então, quer dizer, eu vou sair daqui até a esquina, eu sou obrigado a estar com ele na bolsa, no bolso, dentro do carro, para não ter dor de cabeça aí, né, mais um pouco à frente, com alguma blitz, alguma coisa assim, ok? Então, o terceiro item aí, né, no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. É aquele lance, o cidadão não conseguiu resolver, aí ele é obrigado, né, a retirar o veículo. Então, nesse caso, o agente de trânsito vai dar um recibo para ele, e ele quer uma autorização para ele retirar o veículo do local, para que ele consiga regularizar, né,
e depois voltar lá, mostrar e pegar seu CRLV de volta, tá ok? Então vamos lá, continuando aí. Deixa eu só ver. Artigo 275. É isso mesmo. Só vamos fazer só uma correção, é CRLV, tá galera? Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, tá bom? Só fazer uma correçãozinha. O outro é o artigo 275. O artigo 275, que é o transbordo da carga com peso excedente, é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Tá ok? Aqui chegamos aí ao final, né, das medidas administrativas. Eu aconselho memorizar, né, logo no início dos slides, que vai falando sobre todas as medidas administrativas. Preste atenção que a maioria dela, das medidas administrativas, começam com a letra R, e elas são até mais fáceis da gente memorizar, tá ok? Então só vou repetir, né, só para a gente, a fim de memorizar, para facilitar mais ainda a nossa memorização aí. Então as medidas administrativas são retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado de registro do veículo, né, no caso, recolhimento do certificado de licenciamento anual, que é conhecido como CRLV, transbordo do excesso de carga, realização de testes de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias, né, e na faixa de domínios das vias de circulação, e realização de exame de aptidão física, mental, de legislação e de prática de primeiros socorros e direção veicular. Tá bom, galera? Com isso aí fechamos aí a parte das medidas administrativas. Um abraço aí e até a próxima aí.